Aleluia! Como é bom estar com o Senhor nesse dia, né? Você pode se assentar. Creio que Deus ainda tem umas coisas para fazer conosco nesse dia, amém? Você está com expectativa ainda? Que Deus tem preparado. Temos agora mais um turno, né, bispo? E em seguida já é o nosso culto, né? Celebração, nosso culto da noite. Então, se você ainda está esperando de Deus algo, fala com Deus aí. Fala, Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero tudo que o Senhor preparou nesses dias para nós, para a nossa vida. E eu creio que o Senhor pode nos surpreender ainda, amém? Em nome de Jesus. Você que chegou ainda há pouco, seja bem-vindo. Bom ter você aqui, bom estarmos juntos. Amém, queridos? Eu vou compartilhar uma palavra com vocês nessa tarde, debaixo da direção do Bispo Paulo, enquanto ele estava aqui ministrando, né, nesse último momento, falando sobre a promessa que Deus tem de derramar do seu Espírito sobre toda a terra nos últimos dias. Você tem notado como a gente tem falado sobre os últimos dias? As promessas, o que está registrado na palavra de Deus para os últimos dias? Porque nós entendemos que nós já estamos vivendo essa era, esse tempo dos últimos dias. Talvez ainda não estamos vivendo de fato um avivamento. Eu ouvi um grande homem de Deus falar esses dias sobre isso. Até mesmo no Brasil, mas já está acontecendo um mover do Espírito Santo sobre o Brasil, sobre a terra, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a nossa cidade, e é isso que a gente precisa profetizar, amém? E eu quero dizer para você nessa tarde que não tem avivamento sem tocar famílias. Não existe avivamento que não muda lares, famílias, histórias, porque Deus é um Deus de gerações, e as promessas dele vão se cumprir através das gerações, amém? Isso é bíblico. A gente vai ao Antigo Testamento, a gente vê a vida de Adão, a vida de Noé, a vida de Abraão como exemplos para nós. Homens que eram líderes de família. Deus levantou para constituir uma família na terra. E Deus deu promessas para esses homens. O Senhor contava com a descendência desses homens. Deus colocou Adão e Eva na terra para crescer, multiplicar, gerar filhos, encher toda a terra, serem imagem e semelhança de Deus nesse mundo que Deus criou. Não é verdade? E você sabe o que aconteceu. E Deus não desistiu do plano dele, da promessa dele com as famílias. Depois levantou Noé, né? Diante de todo o caos, de todo o pecado que inundou a terra, encheu a terra, Deus levantou outro homem. Levantou Noé e fez uma promessa para Noé e para a sua família. Colocou Noé dentro de uma arca, com sua esposa, com seus filhos, suas noras, né? E cumpriu aquela promessa. Noé carregou uma semente da promessa de Deus no outro tempo. E você sabe, muitas coisas aconteceram, Deus levantou Abraão da mesma forma. E disse a Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E nós precisamos nos apropriar dessa promessa, porque ela é uma promessa para sempre. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de Abraão. Amém? Como está a sua família? Qual que é a sua realidade? Você que é mulher, você que é homem, você que é jovem. Nós estamos vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. E o Senhor quer colocar em ordem as famílias, os lares, os papéis. Há muitos conflitos, há princípios que têm sido deixados de lado. Está faltando dentro dos lares essa ordem, essa obediência.
Eu queria que os jovens prestassem atenção também naquilo que eu estou falando. Amém? É para vocês também essa mensagem hoje. E aí, o texto que eu quero começar lendo é Malaquias, capítulo 4. Eu sei que vocês já têm ouvido sobre isso, mas a gente precisa falar. Malaquias 4, a partir do versículo 5, últimos 2 versículos do Antigo Testamento, o Senhor diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Eu entendo que esse é o tempo que nós estamos vivendo, de converter corações de pais a filhos, de filhos a pais, de restaurar a paternidade natural, paternidade espiritual, restaurar casamentos, restaurar lares, famílias, porque está chegando a hora que Deus está levantando a última geração, que vai carregar a palavra dele nessa terra, que vai ter visões, que vai ter sonhos, como o bispo falou, que vão profetizar nesse tempo. Então, como isso vai acontecer se os alicerces não forem restaurados? Se não houver reconciliação nas famílias, se não houver perdão, se não houver uma intenção de se voltar uns para os outros, de consertar o que precisa ser consertado, de perdoar, se arrepender. Então, querido, nós estamos vivendo esse tempo. A unção de Elias é uma unção de confronto, é uma unção de arrependimento. E é um tempo não da gente culpar as pessoas, o outro, por aquilo que fizeram, mas reconhecer as nossas falhas. Onde nós erramos como pais, onde nós temos errado como mães, como filhos também. E o Senhor quer trabalhar isso no nosso coração. Amém? Nós precisamos viver isso. Eu quero dizer para você nessa tarde que os rompimentos enfraquecem o propósito de Deus na família. Histórias mal resolvidas, mágoas retidas, falta de perdão, impede Deus de cumprir as promessas que Ele tem para a família. Muitas vezes, os homens, eles tomam para si essa responsabilidade, e é muito deles mesmo, como sacerdotes, como líderes, com aqueles que dão uma palavra, dão direção no lar. E eu quero te motivar, você que é homem, nessa tarde, assumir a sua posição, o seu papel, de acordo com a palavra de Deus, saber o que Deus espera de você como homem, como marido, como um pai, e querer obedecer ao Senhor. Na palavra de Deus tem um episódio muito forte, que mostra muito do que a gente está vivendo hoje, mas está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Você sabe que o livro de Juízes revela muito a história do povo de Israel em desobediência, em rebeldia a Deus, como que eles sofreram cativeiros, opressão de líderes inimigos por causa do pecado, por causa da desobediência. E aí, no capítulo 2, versículo 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses.
dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Você vê que coisa forte, que cenário complicado nós estamos vendo aqui. A Bíblia está dizendo que aquele povo que saiu do deserto, a geração que cresceu no deserto e entrou na terra prometida, aquela geração, ela acabou e outra geração se levantou. Mas entre essas duas gerações houve uma ruptura. Houve uma quebra, não teve continuidade. E a continuidade tem a ver com a obediência, com a transferência, com a honra, com a ligação entre as gerações. Quando há uma ruptura, ocorre um grande estrago. E assim também é, queridos, nas nossas famílias. Quando há rupturas, quando há maldições, quando há a desonra, a desobediência, entra a maldição, como o Senhor falou aqui em Malaquias. É muito forte isso. Nós precisamos lutar nesse tempo, para que essa conexão seja restaurada, para que o Senhor não venha trazer juízo, peso, sobre as próximas gerações que vierem, mas de fato a gente viva tudo que o Senhor tem para a igreja, para o povo de Deus. Você entende isso? A obediência é um grande problema nessa continuidade para viver as promessas do Senhor. Você olha para esse exemplo aqui que eu dei para você e eu te pergunto, quem errou? Foram os pais que não ensinaram seus filhos, porque a Bíblia diz que eles não conheciam a Deus. Ou seja, se não conheciam a Deus, não temiam a Deus, não respeitavam a Deus, não honravam a Deus, não obedeciam a Deus. Eles foram facilmente levados para adorar outros deuses daquela terra. Faltou temor, faltou reverência, faltou compromisso com o Deus verdadeiro. Quem errou nessa história? Onde que está o problema? Eu acredito que, de fato, esses pais erraram em alguma coisa, ou não? Será que eles ensinaram de verdade o temor, a obediência a Deus para essa geração? Contaram para eles o que Deus fez? Como Deus os arrancou do Egito, como Deus os livrou da escravidão, que Deus tinha uma terra prometida para eles. Será que esses pais fizeram tudo o que podiam fazer? E eu pergunto para você, será que nós, como pais dessa geração, estamos fazendo tudo que precisamos fazer para salvar os nossos filhos? Salvar a próxima geração? E, querido, não se compara a luta, os ataques, o bombardeio que a gente vive nesse tempo. Antigamente a gente tinha muito mais autoridade, muito mais controle sobre os nossos filhos. Hoje, se deixar, a gente não tem controle sobre eles nem dentro de casa, que dirá fora. Não é verdade? Porque é uma geração, é chamada geração, essa última geração Z, que é a geração pós-pandemia. É uma geração totalmente diferente. A geração alfa que veio antes é totalmente diferente. E se nós como pais não nos atentarmos, prepararmos,
e formarmos, como o bispo falou aqui, eu estou em concordância com ele, né? Formar os nossos filhos até a vinda do Senhor Jesus, ou até o levantar do anticristo. Você está se atentando para isso, mãe? Você está se atentando, pai? Para essa realidade que nós estamos vivendo hoje? Pode ser que a gente passe dessa vida antes da volta de Jesus, mas os nossos filhos, eles enfrentarão lutas maiores do que as nossas. Eles vão precisar ser mais fortes que nós. Jovens, vocês vão precisar ser mais fortes do que a nossa geração. Mas tem promessas de Deus tremendas. Tem uma promessa de uma unção poderosa para essa nova geração que vai ser usada por Deus, que vai profetizar, que vai influenciar, que vai liderar, que vai correr os 4 cantos da terra. É você ou não? Tem esses jovens aqui, tem essa geração aqui ou não? Levanta a mão aí, querido. Se é você que vai receber essa unção de Deus na sua vida. Os pais erram, mas os filhos aqui também erraram. A gente olha para essa descendência aqui e está claro no texto que eles não fizeram como os seus pais. Não seguiram os mesmos caminhos, não ouviram a voz dos seus pais, os conselhos, as orientações. Querido, não adianta a gente ser jovem. A gente tem a força, né, do jovem, mas a gente precisa da sabedoria dos velhos. Nós aprendemos isso lá, né, bispo? Nesse congresso que nós tivemos, foi falado tanto sobre isso. Uma geração precisa da outra. Os mais velhos precisam dos jovens, os jovens precisam dos mais velhos. Tem que andar ligado, tem que estar conectado, tem que haver uma transferência. Você entende? Isso é espiritual, querido. Mas eu quero te mostrar que tudo que tem acontecido nesse tempo, já acontecia no tempo de Jesus também. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, você vai reparar que há vários relatos de milagres, de interferências de Jesus sobre famílias no livro de Marcos. Experiências de milagres na vida de mulheres, de homens, de pais de famílias, de crianças, de jovens. E o Senhor tem falado isso muito ao meu coração. Em Marcos, no capítulo 5. Observa comigo. Existem 3 episódios seguidos que mostram esse cenário para a gente. A urgência da gente cuidar e tratar a família. Estou ventando aqui, não está segurando minha folha. Vou botar aqui. Olha bem, no capítulo 5 de Marcos, Marcos é um evangelho em que Jesus aparece muito servindo, fazendo, trabalhando, certo? E você vai ver que logo no início do capítulo 5, vai falar da cura do endemoniado gadareno. Você conhece a história, sim ou não? O que acontece aqui? Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para uma terra distante, uma província, um povoado, e ao chegar nesse lugar, ele já se depara com o quê? Com um homem endemoniado. Um homem endemoniado. Agora você me fala, qual era como que esse homem se apresentou diante de Jesus? Como um homem totalmente oprimido, descontrolado, como um animal, com atitudes como um animal indomável. Um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ser um líder, um sacerdote, para ser honrado. Jesus se depara com um homem totalmente humilhado e oprimido por legiões de demônios. Um homem que dormia nos cemitérios, nas covas ali, de mortos, como no meio dos mortos. Olha a condição desse homem. E Jesus vai àquele lugar somente
para trazer libertação na vida de um homem oprimido, amarrado, preso por cadeias, que ele nunca conseguiria se libertar sozinho, que a gente não sabe em que circunstâncias isso se deu, mas a verdade é que Jesus tem amor e misericórdia. Nós não sabemos se esse homem era um pai de família, se esse homem tinha um lar, e a gente não vê isso nesse tempo, querido. A gente não vê isso todo dia aí, nos jornais, na cidade, a gente anda. Homens que eram para estar honrados, dignos, serem trabalhadores, homens de Deus, estão perdidos, oprimidos, ridicularizados pelo inferno. O Senhor quer restaurar, em primeiro lugar, dentro da família, a dignidade desses homens. Jesus não foi lá à toa. E a palavra diz que quando Jesus expulsou aquela legião de demônios daquele homem, lançou nos porcos, foi jogado do abismo, aquele homem voltou ao seu estado normal, limpo, vestido e assentado, pronto para ouvir o que Jesus tinha a dizer. Querido, isso mexe mais com o meu coração, porque eu tenho visto isso. Muitos homens que já perderam o respeito da sua família, porque para um homem a moral, a honra, o respeito é muito importante. E o Senhor Jesus, Ele quer libertar os homens nesse tempo, querido. Jesus, Ele sai de onde Ele estiver e alcança uma alma aprisionada, perdida. E nós precisamos entender que é um papel nosso, em nome de Jesus, declarar vida sobre os homens desse tempo, para que eles cumpram o papel deles no lar. Querido, o inferno, ele trabalha dia e noite para frustrar o plano de Deus para a família, e ele vai começar no homem. Se ele ridiculariza o homem, se ele tira o homem do papel dele, ele enfraquece toda a família. Entenda isso, mulher. O homem precisa estar no lugar que é dele, para que haja segurança, para que haja ordem, para que haja presença de Deus dentro do lar. O homem no lugar errado, fora de lugar, ele já desestrutura todo um lar, atinge todo mundo. Não é verdade? E aí você continua vendo aqui, no mesmo capítulo, logo adiante, esse milagre tremendo. Jesus deixa aquele homem lá como um missionário, deixa nele acompanhar, se torna um missionário naquela terra, uma testemunha viva de que Jesus é o libertador, Jesus é poderoso, é o Senhor. Mas Jesus sai dali, querido, e na continuidade do texto, o que você vai ver? Jesus se depara com outro homem. A partir do versículo 21, vai dizer: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Olha outro cenário de uma família se apresentando aqui, no mesmo momento. Agora um homem honrado, um homem respeitado na cidade, um homem de Deus, mas estava com uma situação grave, uma filha de 12 anos, à beira da morte. Uma pré-adolescente, uma adolescente morrendo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que, se nós não cuidarmos,
mesmo das nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Nós vamos lidar com realidades como essa, porque muitos aí fora estão morrendo aos poucos, ficando doentes aos poucos, depressivos, viciados, com desejo de morte. Cada vez mais cedo a gente vê tanto ataque do inferno sobre crianças e adolescentes. Querido, a gente trabalha no IPE com crianças de 0 a 6 anos. E ponto. E se a gente observar como que está a realidade de famílias, de crianças, é forte. É forte, é muito sério. Muitas coisas estão acontecendo que muito graves contra crianças, contra adolescentes. O inferno tem investido pesado. E aí aqui está Jairo diante de Jesus, clamando pela cura da sua filha de 12 anos. Aí pensa bem, Jesus responde, vamos lá, a sua filha vai ser curada, vai ser restaurada, ela não vai morrer. E aí Jesus está caminhando em direção à casa de Jairo. O que acontece? Outro caso aparece. Outro caso. No meio do caminho, Jesus se depara com uma multidão. E a Bíblia fala que ali, no meio de uma multidão, tinha uma mulher hemorrágica. Hemorrágica. E a Bíblia fala que há 12 anos, olha o 12 aí de novo, há 12 anos, ao mesmo tempo que tinha aquela menina lá, que estava morrendo. Uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma enfermidade crônica, uma hemorragia que não tinha jeito, tinha solução, não tinha nada que a curasse. Gastou todo o seu dinheiro. Você vê isso aí hoje, gente? Tem muitas mulheres sangrando, queridas. Eu digo isso literalmente, muitas mulheres enfermas, e muitas das doenças que acometem essa área, o útero, a fertilidade, a reprodução, tem a ver com maldições, tem a ver com problemas emocionais. Mulheres têm todo tipo aí, eu não preciso enumerar aqui, você sabe. Quantos você conhece? Já teve algum caso, alguma situação? Eu conheço várias. Nessa geração também tem acontecido, de mulheres estarem sangrando, corações sangrando também. Mulheres feridas, mulheres oprimidas, né, desgostosas da vida, né, perdendo vida, porque sangue é vida, né? E Jesus se depara aqui com essa mulher toca nas vestes de Jesus, e ela é o quê? Curada na mesma hora. Ao tocar a orla do seu vestido, ela é curada. E Jesus, ao abordar essa mulher, ela vai dizer: filha, a tua fé te curou. Jesus tem cura para mulheres nesse tempo. Jesus tem libertação para homens nesse tempo. Jesus quer levantar pela mão de novo. Crianças, adolescentes e jovens estão morrendo nesse tempo, porque Ele tem um plano para a família. Ele está preparando as famílias para a volta do Senhor Jesus. Você vai ver o final do texto, tudo no mesmo capítulo. Jesus cura aquela mulher hemorrágica, chega na casa de Jairo, a menina está lá prostrada, ninguém acredita mais. As pessoas estão perdendo a esperança. Ah, morreu, já acabou, tem jeito não. Larga isso para lá, virou comum. Perdeu uma vida, se tornou comum. E aí Jesus entra naquele quarto, coloca a mão naquela menina
de 12 anos e diz: Talita cumi, levanta-te. E imediatamente essa menina se levanta daquele leito, um lugar de paralisia, um lugar de prostração, um lugar de derrota. Ela se levanta daquele lugar e ele diz: dá a ela de comer. Ora, lá baixei. Tem muitas pessoas que estão morrendo que não estão comendo, querido. Faltando alimento espiritual, está faltando cuidado, está faltando afeto, está faltando zelo. Eu quero te mostrar esse texto para você perceber que esse é o cenário. Homens, mulheres, jovens e crianças estão sendo atacados, estão sofrendo também nesse tempo que nós estamos vivendo. E nós precisamos levantar, como o bispo Paulo diz, para profetizar. Profetizar. Impor as mãos como presbíteros, ungir com óleo, levar a palavra de esperança, liberar cura, libertação sobre essas pessoas, porque está chegando a hora, está chegando o tempo. Eu não sei o que você pensa, se você se identifica com algum desses casos aqui, mas o que o Senhor falou comigo é isso: nós precisamos resgatar essas conexões. Tem marido e mulher que estão vivendo, estão sobrevivendo, não estão vivendo. Estão vivendo uma vida de casal, uma vida familiar. Deus quer trazer de volta os valores, querido, que foram perdidos de gerações passadas, o respeito, a fidelidade, o tempo de relacionamento, de comunhão. Eu tenho lutado lá em casa por isso, eu acredito nisso. Tempo à mesa, em família, é curativo, é terapêutico. Ao invés de você gastar, me perdoa eu falar isso. Às vezes a gente está gastando, né, dinheiro, igual a mole hemorrágico, médicos, psicólogos, não sei o quê. Tudo isso é joia e ajuda mesmo. Mas às vezes a gente está deixando de fazer o básico, o essencial, nosso papel dentro da nossa casa, nas coisas simples do dia a dia. O afeto, o carinho, a atenção, o tempo de qualidade ainda são os melhores remédios para mulheres, para homens, para jovens, para crianças. Muitos jovens se afastam da presença dos pais porque não se sentem vistos, não se sentem cuidados. E não é só dar dinheiro, dar presente, dar jogo, dar celular, sei lá. É a atenção que eles mais querem. Na verdade, não sei se sabem que querem, mas é o que eles precisam. Ah, querido, nós precisamos nos arrepender de olhar talvez tanto para o lado de fora e esquecer o que está dentro. O temor a Deus, a presença de Deus dentro da nossa família, conectando. Eu acredito, querido, que se a gente gerar, trabalhar conexões fortes dentro da nossa casa, amanhã ou depois, os nossos filhos crescem, os nossos filhos podem até morar do outro lado do planeta, mas você não vai perder a conexão, a ligação e a continuidade. E acima de tudo, a gente precisa passar para eles, transferir para eles algo que é valioso, que se chama a bênção. Bênção não é uma coisa que você ganha. Bênção é uma autoridade, é uma transferência, é uma autorização para algo. Muitos estão preocupados na bênção como algo material. Mas entenda que como pai e mãe, ou como marido, mulher, nós temos essa autoridade para transferir bênção. Como que transfere bênção?
é declarando, é profetizando, é impondo as mãos. É assim que sempre foi na palavra de Deus. Querida, é tempo da gente resgatar, olhar para as veredas antigas e ver onde que nós perdemos. Não tem problema a gente viver um tempo novo, não, com coisas novas, porque Deus faz mesmo coisas novas, mas princípios, valores, mandamentos, isso aí não muda, não. Isso aí é eterno. Querido, talvez você tenha crescido, tenha vivido num lar que você não desfrutou disso. E muitas vezes a gente não consegue transferir, dar aquilo que a gente não tem, que a gente não recebeu. Mas sabe, eu acredito que o Espírito Santo pode nos capacitar. O Espírito de Deus pode nos dar uma porção de amor, de paternidade, ou o que for, tão grande, que a gente é capaz, sim, de derramar na vida do outro, que a gente não teve. Eu vejo isso na minha frente, todos os dias. É possível. Jesus faz milagres, querido. Agora eu te pergunto nessa tarde, você quer viver isso? Você está disposta a pagar esse preço? Para lutar pela sua família, pela sua casa, para não deixar ruir, destruir, abalar. Eu preocupo demais com a mente dessas crianças, desses adolescentes. Porque a gente não vê, querido, mas o que passa lá dentro? Eu preocupo. O que escuta, o que entra? Sabe que o inimigo é enganoso. Nós precisamos nos posicionar, nos conscientizar, querido, nesses dias. O que Deus quer de nós? O que o Senhor está esperando da igreja nessa área? O que o Senhor está esperando aí dentro da sua casa? O que você precisa corrigir? O que você está fechando os seus olhos, fazendo de conta que você não está vendo? E o problema está ali debaixo do seu nariz? Nós precisamos, querido, colocar em ordem, assumir o nosso papel e ajudar outras famílias a libertar homens, curar mulheres e não deixar que crianças e jovens morram nessa geração. Você entende o plano do inferno? Se ele consegue fazer morrer espiritualmente, naturalmente, as crianças e os jovens desse tempo, quem vai dar continuidade? Quem serão esses? Serão levantados para cumprir a palavra do Senhor. Você entende? Nós precisamos fazer isso. Não aceite na sua casa as ideologias que estão aí. Não aceite tudo que vem das escolas para dentro da sua casa. Se posicione na palavra de Deus. Não ache que não tem nada a ver, não, querido. Tem tudo a ver. Hoje em dia, tudo tem a ver. A gente tem que tomar cuidado até com a sombra. Porque é sério. É sério que nós estamos vivendo. Eu quero te convocar nessa tarde para a gente se posicionar. Eu disse ao bispo Paulo que é o momento da gente orar, da gente profetizar. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com lutas, vivendo lutas fortes dentro da sua casa, da sua família. A pastora Marta, no último congresso que nós tivemos lá em Volta Redonda, ela trouxe uma palavra muito reveladora para essa área da família. Ela, assim, relatando o que é o plano de Deus, o plano do diabo, né, em relação à estrutura familiar. O que é pregado aí fora, as informações que chegam para a gente. O plano é tirar o homem da posição dele de sacerdote. Pronto, já tira uma peça, já enfraquece. Tirar a mulher de dentro de casa e deixar os filhos
à mercê, né? Vulneráveis a tudo que tiver à volta deles. Esse é o plano. E assim a família vai sendo enfraquecida. Sabe, mulheres, eu acho muito digno as mulheres trabalhar fora. Eu, quando comecei a estudar, meu plano era trabalhar fora. Eu fiz uma faculdade para trabalhar fora, porque eu aprendi com a minha mãe a trabalhar fora. Mas hoje a minha visão é outra. Eu louvo a Deus porque Ele me permitiu dedicar a maior parte do meu tempo envolvido com o ministério. Porque mesmo envolvido com o meu ministério, eu tenho condição de olhar minha casa, de acompanhar o crescimento dos meus filhos, de levar e buscar na escola, coisa que eu não tive. E hoje eu vejo a importância disso nessa construção. Você entende? Eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito nas nossas vidas. O que eu digo a você, mulher, você pode realizar seus sonhos. Você pode ser uma pessoa realizada, conquistadora, mas não abra mão do papel principal que o Senhor te deu como mãe e como esposa. Porque é muito grave. É uma lacuna, é um vácuo que fica, que nada repõe. Ninguém vai te substituir. Não é verdade? Eu quero orar. Eu queria chamar o bispo Paulo, o louvor puder nos ajudar. Eu queria orar por homens. Eu queria orar por mulheres feridas. Eu queria orar por essa geração que está vindo, que está vulnerável. Você pode ficar de pé. O que Deus tem para você? O que você precisa hoje? Como você precisa se posicionar? Não desista da tua família, da tua casa. Filhos, não desistam dos seus pais. Pais, não desistam dos seus filhos. Não desistam do seu marido. Não desista da sua esposa. Oh, meu Deus. O Senhor quer curar as feridas. O Senhor quer curar as suas dores, as tristezas. Para que você seja fortalecido e fortalecida. Para continuar lutando. Dizendo aqui Satanás não vai ganhar. Aqui o inferno não vai prevalecer na minha casa. O meu lar é terra do Senhor, é reino de Deus. Aqui quem manda é o Senhor, é o Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude nessa tarde a reconhecer onde temos falhado. Assim como aquela geração lá no deserto, onde nós temos falhado. Vamos orar, bispo. Eu gostaria que o bispo Paulo orasse pelos homens. Queria só falar algo para você. Eu tenho questionado muito a Deus por que a gente não consegue chegar em alguns lugares. Palavra dessa, um confronto desse. E aí daqui 15 dias a gente vê famílias da igreja passando exatamente isso. E aí quando a gente vai conversar, ouviu tudo, estava no culto, mas não mudou nada. Tem hora que dá raiva, sabe, querido? Não é ódio santo não, é só ódio mesmo. Tem hora que você fala, não é possível. Onde você estava que foi falado isso, você não ouviu? Mas eu quero chegar num lugar, guarda seu coração, não fica com raiva do pastor antes da hora não. Sabe o que acontece? A igreja precisa receber os pais espirituais também. Os filhos precisam receber os pais. Tem pais querendo abençoar filhos, e os filhos não querem a benção. Tem filho de 16 anos que acha o pai um idiota.
porque não entende politicamente o país, nunca pagou uma conta de luz, nunca fez uma recarga no celular, acha que é o dono da verdade. Ei, acorda! Mas tem crente assim também, nunca mandou um capiroto embora, e acha que entende libertação. Não, maldição não existe não. Ah, tá, você vive o que então? A gente precisa, sabe, quando a gente chama para orar, a gente está transferindo para vocês algo nosso. Deixa eu te falar um negócio. A pastora Carla falou assim, vamos orar pelas pessoas? Você aguenta? Sabe por quê, querido? Porque quando a gente ora, sai algo de nós. A gente sai daqui cansado, como se fosse batido uma laje. Aí você fala assim, mas você deu algo que não era teu. Não, querido, só está em nós porque nós buscamos, e para eu orar amanhã por outra pessoa, eu tenho que buscar de novo, eu tenho que repor o estoque, porque senão não tem mais graça para dar. Então, a igreja madura, ela precisa entender essas coisas. Como é que o pastor consegue orar? A pastora consegue orar e Deus responde? É porque tem um depósito que é construído na hora que você talvez esteja no seu trabalho, ou na sua Netflix, ou no seu videogame, e o pastor está orando, a pastora está orando, está lendo a Bíblia, está estudando. Não estou te acusando não, estou te explicando, talvez você não saiba. E quando você impõe, sabe por que a gente impõe as mãos? Não é ritual não, é porque transfere unção. Para transferir tem que sair de algum lugar, querido. Sai da onde? Sai de um para outro. É assim que funciona. Então, quando você sai do seu lugar para orar por algo, entenda isso. Você precisa receber de quem está te passando, você precisa receber essa pessoa como autoridade na sua vida. Você precisa receber os teus pastores como pais espirituais para você. Mas e se eu não quiser? Não tem problema, só que aí não tem bênção. Por quê? Porque para eu ter bênção, eu preciso receber quem está me abençoando. Não é puxão de orelha, é explicação. Porque talvez você está há anos na igreja e você não entendeu isso ainda, ou ninguém te explicou. E aí fica essa luta, e o diabo não quer que você saiba essas coisas não. Nós fizemos assembleia ontem aqui, dos pastores. A assembleia é o trem mais chato de fazer na face da terra. É chato, é cansativo, é estressante, é uma guerra espiritual terrível, porque a gente milita no mundo espiritual as coisas naturais, tem que organizar documentalmente as coisas, mas é espiritual, só que tem que fazer no material, por causa das leis do país. Mas na sexta-feira eu mandei uma mensagenzinha para o meu pai espiritual: pai, o senhor sabe que amanhã tem assembleia aqui na igreja, o senhor me abençoa? O senhor ora comigo? O senhor me autoriza? Porque ele tem uma unção para derramar sobre a minha vida, e eu reconheço isso. Então, a gente precisa avançar nesse quesito. Pastor não é, pastora, não é uma entidade que trabalha e que, não é um palestrante, não é um coach, é pastor, é pastora, gera filhos para Deus. Amém? Você entende isso? Você pode, amém? Porque senão a gente fica enxugando gelo, né, pastora Carla? A gente fica enxugando gelo, talvez só porque não entendeu. E aí, entendendo, pode escolher se quer ou se não quer, mas não fique enganado. Amém? Nós somos da verdade, amém ou não amém?